Bom dia amigos da capital, bom dia amigos do interior. Estamos aqui hoje para mais um programa do Canal Contábil, hoje com o nosso querido e amigo Alípio Reis, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, está aqui para abordar um tema tão atual, né, que veio acontecer todos os dias, e como combater isso, como está como combater esse cruzamento de informações, né? A gente até brinca aqui, o tema hoje é segurança e entrelaçamento da informação no setor público, né? Muito afeito à nossa profissão, muito afeito aos contadores, né? Então a gente vai estar abordando hoje, durante esse nosso programa. Eu já aqui de antemão agradeço o Centro de Mídias que nos cede esse espaço aqui para nós estarmos levando informação para o interior do estado, bem como para a capital, né? Eu já quero deixar um abraço para os nossos delegados no interior do estado, Itacoatiara, o João Manuel, Manacapuru, nosso amigo Nazareno, em Parintins, o nosso amigo Benedito, em Maués, o nosso delegado Nixon, em Quari, o Roy Alisson, sempre ligado com a gente, em Tefé, a contadora Alcineide, o Maitá, a nossa amiga Patrícia Fazan, em Tabatinga, o nosso delegado José Carlos, em Apuí, que hoje os profissionais já estão ligados, em Beruri. Então o interior do Amazonas hoje recebendo informações através do Centro de Mídias e do nosso programa Canal Contábil, que essa era a principal função dessa ferramenta, levar informações para o interior do estado, né, dada a nossa dificuldade de deslocamento e o custo que seria para levar palestras em função de, em alguns interiores, nós temos um profissional, né? Você imagina levar uma palestra para o interior com todo o deslocamento, toda a logística do nosso estado para atender um profissional. Então, o Centro de Mídias veio de encontro essa nossa demanda, de atender principalmente o interior do estado. Mas nada impede que todos possam participar através do aplicativo humano, né? Então, se você tem um aplicativo humano instalado no seu tablet ou no seu smartphone, você poderá estar acompanhando em qualquer lugar desse nosso mundo, né? Então, o CRC Amazonas está ligado hoje com o Brasil inteiro e o mundo através do aplicativo humano e o Centro de Mídias da SEDUC, tá? Então eu vou estar passando aqui para a dona Edna, a nossa vice-presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que está tomando conta do Desemprof, é uma das grandes responsáveis para que esse programa esteja funcionando, né, de fato, e ela que agiliza todas as palestras, os palestrantes. Então a gente comentava aqui antes de entrar no ar que toda palestra que nós temos aqui, né, nós fazemos uma presencial também. Trazemos sempre profissionais muito atualizados de outros estados, palestrantes de renome nacional, né? Então estamos sempre levando a informação de ponta, né? Informação realmente mais atualizada possível, dadas as demandas, né? Então aqui eu já deixo de antemão para vocês, nós conseguimos, através com o Conselho Federal, junto com a FENACON, junto com o SEBRAE, conseguiram a reformulação das datas do início do E-Social para as empresas com faturamento até 4 milhões e 800 mil. Então, muito provavelmente, nós teremos novidades logo mais das datas de início. Então, nós estaremos, essas empresas com faturamento até 4 milhões e 800 mil, estarão entrando não mais agora em julho, e sim na terceira fase de implantação do E-Social, já em 2019, junto com as empresas públicas. Então, isso foi uma vitória do sistema. Muitas empresas ainda não estavam preparadas para entrar. Então, isso foi visto pela FENACON, pelo Conselho Federal, pelo SEBRAE, e o pleito foi feito e foi atendido. Minha gente, então passo aqui a palavra para a nossa vice-presidente, a dona Edna Dinelli.
Bom dia, presidente. Bom dia, doutor Alípio. Muito obrigado por estar conosco. Bom dia, queridos amigos, colegas profissionais do interior do Estado, daqui do Amazonas e das outras unidades da Federação. Realmente, hoje nós estamos trazendo mais um canal contábil, trazendo hoje o doutor Alípio, que vai falar sobre a segurança e o entrelaçamento das informações no setor público. Isso é um tema muito relevante. Nós estamos vivendo hoje no Brasil, doutor Alípio, esse momento, essa falta esse entrelaçamento das informações de forma ética, de forma transparente, de forma saudável, para que nós possamos saber o que acontece no setor público. Porque nós, como cidadão, como cidadãs, nós precisamos ter essa informação. É direito do cidadão. E você vai explicar para nós como é que funciona isso no setor público. Queremos agradecer também a SEDUC aqui por essa salutar parceria com o nosso conselho. Seja muito bem-vindo aqui conosco, doutor Alípio. Contigo, Alípio. Okay. Bom dia a todos. Primeiramente, eu queria agradecer pela oportunidade de falar para o interior do meu estado e através do Centro de Mídias, e agradecer também pelo convite que me foi formulado pela pessoa do presidente Manuel Júnior, juntamente com a minha querida amiga Edna Dinelli. Então, parabéns pela iniciativa. E já sei que essa iniciativa é uma iniciativa exitosa, no sentido de levar informação para uma região, particularmente a Amazônia, mas também o resto do Brasil, por vezes que se ressente de dificuldades de acesso à informação. E esse canal vem então ao encontro dessa necessidade coletiva, dessa ânsia por informação que existe aí nos 4 cantos do Brasil. Então, esse tema que nós vamos desenvolver hoje, ele é um tema que, pelo nome, não é um tema assimilável, né? No sentido de que esse tema seja de fácil acesso ao público. Então, por isso que eu escolhi esse tema, então, para debater aqui no Centro de Mídias, juntamente com vocês. E eu gostaria que, após essa palestra, após essa conversa, todos pudessem pensar de forma diferente e refletir sobre muita coisa que nós iremos falar aqui para vocês, e trocar ideias com vocês. Então, todos sabem que o nosso país está atravessando uma situação extremamente difícil, que envolve a corrupção no setor público. A mídia toda hora apresenta diversos casos de corrupção no país, e é natural que todos nós tenhamos um sentimento de revolta por tudo isso que está acontecendo. Todavia, existem ferramentas que estão à nossa disposição e que podem ser exploradas no sentido de nos ajudar a prevenir e combater esse rol, esse emaranhado de corrupção que tomou conta desse país. Então, o tema de hoje vai abordar exatamente uma dessas ferramentas que eu reputo como uma ferramenta poderosa, eu diria até poderosíssima, uma vez que ela oportuniza não somente evitar os atos de corrupção, mas também contribuir para a prestação de serviços públicos de uma maneira geral. E ainda auxiliar o gestor público, o ordenador de despesa, o secretário, o prefeito, o presidente, o diretor de autarquia, a conhecer melhor a sua realidade. E todos sabemos que hoje os bancos de dados são a vedete do mundo. A mídia ela está presente em todas as situações. Redes sociais, aplicativos. Aqui mesmo, nessa transmissão, nós estamos tendo um exemplo da força da mídia, do que ela é capaz de fazer. Então, o setor público hoje pode contar
com essa estrutura ofertada pela tecnologia da informação, a fim de que possa melhor prestar os serviços públicos. Então, o nosso tema, ele envolve o entrelaçamento da informação no setor público, e eu gostaria, primeiramente, de fazer uma referência ao modelo atual que hoje existe na administração pública, antes de iniciar propriamente a nossa abordagem. Então, todos sabem que uma prefeitura, e aqui eu estou falando para várias delas, nesse exato momento, uma prefeitura, ela detém vários softwares, né, detém vários sistemas de informática, cada um deles com uma finalidade específica. Então, você tem, por exemplo, um software que cuida da elaboração da folha de pagamento, tem outro software que cuida da arrecadação do município, existem softwares que gerenciam o patrimônio de uma prefeitura, enfim, existem sistemas que cuidam da informação no âmbito municipal. Esse mesmo modelo existe também no âmbito estadual e federal. Então, todos, na verdade, precisam de estruturas de informática para sobreviverem, né, para tocarem as suas atividades, os seus negócios. Muito bem. Então, qual é a realidade de hoje? A realidade de hoje, principalmente nas pequenas prefeituras, é que todo esse banco de dados, eles não conversam entre si, né? Eles não trocam informação entre si. Eles são, por assim dizer, como se fossem ilhas de informação, né? Cada um fazendo a sua atividade de forma individualizada, sem compartilhamento de informação. Então, muitas vezes, um registro é feito no determinado software, mas esse registro é migrado, né, para um segundo software através de uma interferência humana. Então, nós temos aí um problema, porque a interferência humana, ela está sujeita, como todos nós sabemos, a erros, né? Então, quanto menos nós eliminarmos ou reduzirmos essa interferência humana no processo de registro da informação, melhor. Melhor para a administração pública, melhor para quem, inclusive, é o usuário do sistema, melhor para todo mundo. Além disso, ganha-se em tempo real, né? Ganha-se informação em tempo real, no sentido de que ela consegue se infiltrar, se capilarizar no banco de dados de forma mais rápida, mais dinâmica e mais precisa. Além do mais, quanto mais usuários interagirem no banco de dados para gerar informação, eu tenho mais possibilidade de fraudes no setor público, né? E aí existe uma virtude de um sistema integrado de informação, de um sistema que se apresenta de maneira entrelaçada, né? Então, um sistema integrado beneficia, por um lado, tanto a redução de erros no registro de informações, quanto, por outro lado, no que tange a redução de possibilidade de fraudes, né, de manipulação dos dados de maneira intencional. Então, esse é o grande benefício ao se trabalhar com um sistema integrado. E essa estrutura de sistema integrado, na verdade, é uma estrutura que o mundo já conhece. As grandes corporações empresariais, tipo várias empresas, indústrias do comércio, da prestação de serviços, as gigantes que existem no mundo, já trabalham com uma coisa chamada o SIGEM, que é o Sistema Integrado de Gestão Empresarial. Então, o SIGEM já é uma realidade em várias partes do mundo. Ou seja, essa integração que nós estamos falando hoje no Brasil, e que é tema agora dessa nossa fala, ela já existe nas melhores corporações do mundo. E é por isso que essas corporações avançaram tanto em relação às suas concorrentes. Elas ganharam mercado, elas otimizaram seus produtos, elas puderam colocar preços compatíveis com seus concorrentes no mercado. Enfim, de um sistema integrado é possível extrair vários benefícios, né? No caso do Brasil, nós estamos iniciando agora essa integração da informação, tá? Ainda que nós estamos, em relação a alguns outros países do mundo, bem atrás nesse processo,
mas já se inaugurou, né, e aí, com a lei da transparência, esse novo modelo, essa nova etapa de gerir a gestão pública no Brasil. Então, pois não. Então, fazendo assim uma analogia com o setor privado, porque também nós no setor privado, o sistema integrado de informação, ele é benéfico não só para o desempenho das empresas e das entidades, mas também para quem operacionaliza, porque o tempo que você investe fazendo lançamentos, se você pegar integrado, esse mesmo tempo que você fica no lançamento das informações, você já aplica na análise. E quando você faz a análise, você tem uma chance muito grande de verificar o desempenho, de verificar se as informações estão corretas, se tudo foi feito de acordo com as normas, porque o tempo que você demanda para você hoje, fazendo de forma segregada, você está buscando, lançando de um setor, lançando para o outro, e no caso público, você tem uma prefeitura, ela tem muitas secretarias. Imagina na hora de fazer a prestação de contas, você tem que trazer de todas as secretarias a documentação para você lançar e fazer a consolidação. Se está integrado, o que você vai fazer? Você vai importar as informações, importar os arquivos, porque vão conversar entre si os módulos, e aí você vai pegar, consolidar e ter tempo suficiente para fazer a análise. É isso, doutora Lípia? É isso aí, doutora Edna, exatamente isso. Esse é o foco, né? Esse é o foco do entrelaçamento da informação no setor público. Então, na verdade, a finalidade é a mesma que já vem colhida, né, já vem expressa no modelo da empresarial comum, ou seja, na iniciativa privada. Então, a velocidade da informação, o registro, né, a redução de erros, o combate à fraude e, principalmente, o fluxo mais rápido dessa informação nesse banco de dados é o modelo inaugurado pela Lei da Transparência, quando ela veio a nós, né, em 2009, através da Lei Complementar 131. Então, esse foi o modelo inaugurado. Então, nós já temos lá um pilar nesse sentido, né? Para quem não sabe, isso já é uma realidade no setor público nacional, né? Juntamente com o Portal da Transparência. Tá? O Portal da Transparência, que na verdade ganhou até mais espaço por parte da mídia, por parte dos órgãos de fiscalização, né? Todavia, eu entendo que o principal seria a integração, primeiramente, do banco de dados. Claro que o portal, ou os portais de transparência, são importantíssimos, né? Uma vez que dão oportunidade à sociedade do controle social, né? E de acompanhar diariamente essa informação. Todavia, nós sabemos que os bancos de dados, muitas vezes, não refletem a realidade que deveriam refletir. Justamente por isso, né? Muitas vezes uma informação é registrada num software, né? E essa informação vai ser registrada no segundo software, mas de maneira diferente, né? De forma comprometida. Se, por um acaso, essa segunda informação que não condiz com a realidade, ela vem a público através do Portal da Transparência, essa informação ela vai distorcer, né, a sociedade, no sentido de fazê-la concluir de maneira diferente da real. Ou seja, o sistema estará passando uma informação que não condiz com a realidade. Então, essa é a grande virtude de um banco de dados integrado no setor público, uma vez que, a partir do entrelaçamento dessa informação, essa informação se torna mais legítima, mais verdadeira. E essa informação, ela então poderá colaborar muito para o controle social na região, na cidade, no estado, no país como um todo. Então, essa é a grande virtude, sim, do sistema integrado, que eu chamo de sistema integrado de gestão no setor público, tá certo? Então, nós temos esse modelo de gestão atual, hoje que é todo esfacelado, né?
E aqui eu aproveito a atenção dos senhores para trazer uma situação que é muito comum aqui nos municípios interioranos, que se trata aí da aquisição de merenda escolar, para que vocês entendam suficientemente como funciona esse modelo na prática, né? De onde é que ele veio, se há prazo para implantar esse modelo nos municípios, no Estado, no governo federal, como é que é essa realidade? Então eu vou iniciar aqui rapidamente com o modelo atual que normalmente existem, conforme disse, em muitos municípios interioranos aqui do Amazonas e com certeza do Brasil. Então nós temos um exemplo aí no quadro da merenda escolar, né? Então eu tenho um município interiorano qualquer do estado do Amazonas fazendo a aquisição dessa merenda escolar na cidade de Manaus. Então nós temos aí, vocês estão acompanhando a etapa número 1, né, a aquisição dessa merenda escolar em Manaus, através de um processo de licitação, de uma dispensa ou de uma inexigibilidade, né, ou seja, qualquer que seja a forma, o município então compra esses produtos em Manaus. A segunda etapa é fazer com que esse produto chegue até o município. Aqui no Amazonas nós temos aí os rios como as vias principais para o fluxo desses produtos. Mas pode haver uma outra situação em que o produto pode seguir pela via rodoviária, mas normalmente através de rios. Então essa segunda etapa que vocês estão vendo aí no telão, ela se refere à necessidade de transporte, né, de Manaus até o município de destino. Muito bem. Quando chega até o município de destino, essa mercadoria, então, ela é verificada e entregue até ao almoxarifado da prefeitura. Tá? E aí existe a emissão, a conferência da nota fiscal, a entrega da nota fiscal, como de praxe, e a partir daí que nasce um problema. Nasce um problema. Qual o problema? É que no momento em que você registra essa nota fiscal nesse primeiro software, que aí está representado por um estoque, essa informação ela gira apenas dentro desse software. Ou seja, ela não migra imediatamente para o segundo software, que é o caso aí, o software que controla o patrimônio da prefeitura. Então não existe uma conversa entre os sistemas. Ou seja, é preciso que eu encaminhe essa nota fiscal para o setor competente e o usuário desse software, desse segundo software aí, que gerencia o patrimônio, introduz nesse segundo software essas informações fiscais constantes no documento. Tudo bem? Então, aí nós já temos uma segunda interferência humana, ou seja, nós temos dois usuários utilizando dois sistemas. Por sua vez, essa nota fiscal ela precisa ser contabilizada, como de praxe. Então, ela é encaminhada para um terceiro usuário de um terceiro software, no caso, o software contábil, para então registrar essa operação contabilmente. Então, nós temos essa estrutura hoje existente na maior parte dos municípios brasileiros. 3 momentos, 3 etapas, consumindo o trabalho de 3 usuários e, repito, ensejando a oportunidade de erro ou de fraude. Essa segunda tela que vocês estão vendo aí no telão, ela então demonstra o mesmo modelo anterior, né, de uma forma diferente. Mas eu estou tomando por referência um banco de dados do setor empresarial, só para fazer um comparativo. Então, no setor empresarial, existem aí 4 softwares. Então, você tem 4 usuários, você tem aí um software que cuida das compras, o outro do almoxarifado, o terceiro do consumo e o último do custo da produção. Então, essas informações são paulatinamente registradas em cada um desses softwares por cada usuário. A partir do registro em cada banco de dados, esse documento migra, conforme está sendo demonstrado aí nas setas, migra para cada usuário, para então ele proceder ao registro da informação no banco de dados. Isso se sucede até chegar ao registro da última informação, que no caso aí é o software 4, que trata do custo da produção.
Muito bem. Veja então que nesse modelo a informação ela é registrada por fora do banco de dados. Os bancos de dados não se comunicam entre si. Um banco de dados depende do documento emitido, né, pelo outro banco de dados para então proceder ao seu registro. Isso é um problema, porque isso leva tempo, isso, conforme disse já em várias vezes aqui, oportuniza o erro e cria a possibilidade de fraude desses dados. Tá? Se você tem um gestor de boa índole, se você tem um gestor que é comprometido com os princípios republicanos, né, essa estrutura tanto faz, né, ela é uma estrutura favorável. Todavia, se você não tem um gestor com essas características, então, logicamente que a possibilidade de corrupção ela começa a nascer a partir da manipulação de dados ou dos dados. Tá? Então, esse é o modelo existente atual no Brasil, né, no setor público. Claro que aqui eu estou colocando uma situação bem extrema, em que todos os bancos de dados não se integram entre si, né, eles não trocam informação. Isso é um pouquinho diferente do que ocorre, na verdade, no setor público, porque no setor público alguns bancos de dados já se comunicam com outros bancos de dados, né? Todavia, o que a lei pretende é que todos os bancos de dados se comuniquem entre si, né? E não apenas de maneira isolada, né? Como atualmente existe. Tá? Então, esse é o modelo de gestão atual. Pois não. Assim, hoje é meio, nesse exemplo que o senhor deu, hoje é meio impensável se prestar uma informação, por exemplo, de uma compra, né? Hoje é tudo atrelado a uma emissão de um DANF, né? Então, eu sempre digo, pelo menos no setor privado, na prestação de serviço para nossas empresas, não há hoje como o fisco não saber se existiu aquela compra ou não, né? E isso sendo feito hoje, é praticamente impossível você estar imputando informações no sistema manualmente, né? Porque tem um DANF, e o DANF tem uma série de informações, hoje ele é o documento inicial que dá um início a uma cadeia de informações, como você bem demonstrou aí, né? Então, o gestor hoje, o profissional, até o profissional da contabilidade, que é a pessoa feita a manipular essas informações, e quando eu digo manipular, no sentido de trabalhar com elas, não de mudá-las, né? Então, ele tem que estar muito atento a isso, porque se realmente você entra, começa no início da cadeia, lá da informação, que tem início com a emissão da nota fiscal, essa informação tem que estar do início até o fim. Porque senão, com certeza, vai ter esse problema que você mencionou, né, de informação mal prestada ou até realmente uma informação que não é real, né, vamos dizer assim. Então, tem que se estar muito atento, né, que hoje o cruzamento de informações que o fisco tem de poder na mão é muito grande. Então, tem que ter muito cuidado o gestor, né, nessa situação. Realmente deveria se preocupar com o cruzamento dessas informações e a forma que ela é prestada. Pois é, presidente, de fato, né, esse modelo, eu diria que no setor privado, o setor privado já está um passo à frente do setor público, né? Com certeza. Então, o que se pretende é que o setor público avance na mesma direção que o setor privado já se encontra, e os dois avancem mais ainda para um patamar desejável, né, de entrelaçamento dessa informação. Tá? Então, de fato, isso é um problema, tanto no setor público quanto no setor privado, mas repito, no setor público nós estamos ainda no estágio embrionário, no sentido de entrelaçamento dessa informação. Tá? Então, prosseguindo aqui a exposição, então vocês já conhecem aí o modelo atual, vigente, né, na estrutura pública brasileira, e eu vou passar agora à estrutura desejada, aquela que a lei da transparência
implantou ou desejou ou determinou desde 2009, mais precisamente desde maio de 2009. Então, nós temos aí uma legislação básica que eu gostaria apenas de compartilhar. Olha aí, só te interrompendo aí, eu tô acompanhando aqui pelo aplicativo, nossos colegas lá de Manacapuru, o nosso delegado Nazareno nos acompanhando, né, através do centro de mídias lá da SEDUC. Ele está numa escola nesse momento, ali lá acompanhando. Né, o Nazareno, abraço aí para você, Nazareno. Certo. Então, manda um abraço também para o pessoal que está acompanhando aí de perto. Eles vão já te ouvir lá. Tá. Então, a legislação básica que fomentou esse entrelaçamento no setor público foi essa legislação que vocês então estão vendo aí no telão. Tá? Você tem primeiramente a Lei Complementar 131 de 2009, só voltando um instantinho, volta a tela, isso. Lei Complementar, não, pode prosseguir, perdão. Lei Complementar 131 de 2009, que é a Lei da Transparência, todo mundo já ouviu falar sobre essa lei. Né? Essa lei, então, criou o Portal da Transparência, mas criou também a necessidade de entrelaçamento da informação no setor público. Criou o que a gente vai falar daqui a pouco, que é o Sistema Integrado de Administração e Controle no Setor Público. Depois nós temos mais dois normativos, que são normativos federais, o Decreto número 785 de 2010, do Governo Federal, que regulamentou a Lei Complementar 131, e a portaria do Ministério da Fazenda 548 também de 2010. Esses dois normativos, eles então regulamentaram a Lei Complementar 131 de 2009. Eles então deram as características que esse novo banco de dados, ou que esse banco de dados integrado, deve possuir no setor público. Então, todas essas características em termos de segurança, estrutura, abrangência, estão então relacionadas nesses dois normativos, tanto no decreto quanto na portaria. Rapidamente, eu estou trazendo aí para vocês o teor do artigo 48, parágrafo único, da Lei Complementar 101, que foi alterado pela Lei Complementar 131 de 2009. Então, o que está em vermelho aí em destaque, ele diz o seguinte, olha, a transparência será assegurada também mediante a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no artigo 48A. Então, esse inciso aí é o inciso principal e que cria o Sistema Integrado de Informação no Setor Público, presidente. E o pessoal, todos que estão acompanhando então aí a exposição. Esse inciso, inclusive, pouca gente desconhece, ou a mídia pouca informação deu a respeito dele. Como eu disse, o que foi mais divulgado pelos jornais, pelos blogs, pela televisão, enfim, foi o Portal da Transparência. Todavia, junto com o portal, foi inaugurado a necessidade de integração, de adoção de um sistema integrado na administração pública. Como eu disse, para mim, ele é tão ou mais importante que o Portal da Transparência. Tão ou mais importante que o Portal da Transparência. No sentido de que ele corrobora, ele fomenta o registro verídico da informação, né, reduzindo erros, impossibilitando fraudes ou reduzindo a possibilidade de fraude no setor público e otimizando a velocidade com que essa informação é gerada no âmbito governamental. Doutor Alípio, Pois não. A lei complementar é de 2009 e os decretos são os dois, eu vi que ali na tela, que são de 2010. Então, todas as prefeituras já não deveriam estar seguindo essas normas? A quem o senhor atribui assim, a responsabilidade das prefeituras ainda não estarem? Porque nós estamos falando de 8 anos já que isso era para estar acontecendo. Se não está acontecendo, de quem nós devemos cobrar e por que, na sua opinião, não está sendo cumprido? Tudo bem. Querida Edna, antes de responder a sua pergunta, eu queria apenas fazer uma abordagem a respeito dos prazos que a lei
da Transparência estabeleceu para todos os entes integrarem os seus bancos de dados. Então, rapidamente, vocês estão vendo aí no telão, 3 categorias de prazo, né? Você tem 1 ano, 2 anos e 4 anos. Então, a lei ela foi publicada no dia 31 de maio de 2009. Então, contada a partir dessa data, ela estabeleceu 1 ano para que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios com população superior a 100 mil habitantes, no caso as capitais, ou então alguns grandes municípios do interior do estado, tiveram então 1 ano para implantar a integração do sistema, integrar os seus sistemas, tá? E nesse processo de integração ele tinha 2 escolhas. Ou adquiria um sistema já integrado, com todos os softwares funcionando num só recipiente, ou partindo da estrutura atual, fizesse a comunicação entre os softwares, né? Fizesse a comunicação desse banco de dados consigo mesmo. Então teria 1 ano para realizar essa integração do sistema. Isso para esses entes. No segundo tópico, você tem aí 2 anos para os municípios com população entre 50 mil habitantes e 100 mil habitantes fazerem a integração do banco de dados. Então, uma parte dos municípios do Amazonas se enquadra nesse segundo dispositivo, né? Então teria até, fazendo aí o cálculo, maio de 2011 para promover a integração de seu banco de dados. E o terceiro grupo foi dado um tempo mais elástico, 4 anos, até então maio de 2013. É a maior parte, inclusive, dos municípios aqui do interior do estado, que contam com menos de 50 mil habitantes. Então, esses municípios eles teriam até maio de 2013 para fazer esse processo de integração. Por que não foi feito, ou por que ainda está muito incipiente essa integração no setor público? Primeiro, de uma maneira geral, é porque a administração pública, né, acredite, o próprio gestor e a própria mídia, muitas coisas acontecem nesse país porque a mídia traz, né, ela discute, ela levanta o questionamento por falta de conhecimento mesmo, né? Até por ser uma funcionalidade que exige um conhecimento técnico, né, de TI, de rede, de banco de dados, de entrelaçamento de informação, de até uma reconfiguração da tua estrutura de banco de dados. Então, não é um trabalho tão fácil como por exemplo, colocar no ar um portal da transparência. O portal da transparência, você então estabelece lá um software, liga com a rede mundial de computadores, registra alguns conteúdos e pronto, né? No sistema integrado, não. Ela exige que você tenha se preocupe com questões técnicas, né? Para poder, então, fazer com que ele ganhe vida. Mas, doutor Alípio, voltando a fazer uma analogia com as empresas privadas, que é a que eu e o presidente militamos, quando nós estamos vendo, por exemplo, agora o E-Social, que também deram as 3 fases. A primeira fase são as empresas de grande porte, a segunda fase agora as empresas com faturamento primeiro foram empregadas domésticas, a segunda fase as empresas com faturamento a partir de 78 milhões, e agora, 1º de julho, seria todas as demais empresas, e em 1º de janeiro de 2019, o setor público. Graças ao esforço da FENACON, do Conselho Federal de Contabilidade, do SEBRAE Nacional, estamos ganhando mais 6 meses de prazo para todas as empresas. A mesma necessidade que as empresas pequenas, que 80%, creio, do mercado de trabalho é gerado pelas pequenas e médias empresas, também elas vão ter que se estruturar com tecnologia, com pessoas preparadas, com sistemas adequados ao ambiente de E-Social, e quando chegar em janeiro de 2019, a empresa ou ela inicia o E-Social, inicia o cumprimento dessa obrigação acessória, ou ela vai ser multada. Por que, então, que o fisco, as autoridades têm esse olho, assim, mão de ferro com as empresas privadas e não tem com o setor público? Porque tem muitas empresas, doutor Alípio,
que não tem condições, não tem estrutura para se organizar para o tão temido E-Social que está se aproximando. Mas só que o fisco, em todas as categorias, estadual, federal e municipal, quando eles criam uma norma e colocam em vigor, a empresa privada começa a cumprir, dá o seu jeito, faz o sacrifício, não tem escolha. E por que é dado assim muitas escolhas? Porque se terminou em maio de 2013, nós estamos 5 anos depois e tem prefeituras ainda que não estão cumprindo e não sofre nenhuma sanção, não sofre nada. Como é que acontece assim no setor público? Só para a gente entender melhor. Porque causa um desconforto. Em mim, como contadora da iniciativa privada, o nosso presidente, que nós temos clientes pequenininhos, empregada doméstica teve que aderir ao E-Social e não tem escolha. Por que para nós da iniciativa privada não temos essa escolha e no setor público tem? Qual é a diferença? Tudo bem, amiga Edna. Então, na verdade, esse problema é um problema, eu diria até cultural, né, desse país, nosso país, no caso, né? É um problema cultural. Além do mais, aí uma crítica eu faço nesse sentido, até uma autocrítica, até por pertencer a um órgão que fiscaliza a gestão pública, né? Atuo lá no Tribunal de Contas do Estado. Então, os órgãos de fiscalização, e eu estou me referindo aí às controladorias dos estados, dos municípios, da União, os ministérios públicos da União e do Estado, ou dos estados, também os tribunais de contas, enfim, esses atores ainda, né, pouco fizeram em relação à cobrança desses gestores, no sentido de que eles cumpram a determinação legal, né? Aqui no Amazonas, o TC Amazonas, nós estamos fazendo um trabalho lá, no tribunal, e aqui eu vou ter a oportunidade de falar para vocês. Nós estamos tomando uma iniciativa nesse sentido, uma vez que isso não começou agora, né? Isso já faz uns 3 ou 4 anos, mais ou menos. Pouco tempo depois de estourar o prazo, né, de expirar o prazo de cumprimento lá pelos municípios, em maio de 2013. Então, de lá para cá, nós temos feito gestões para que os municípios integrem o seu banco de dados. Eu vou dar um exemplo aqui, que é Altazes. A informação que eu tenho, inclusive devo fazer uma visita ao município. O município de Altazes, ele já apresenta o banco de dados integrado, um caso de sucesso, né? Tem alguns municípios aqui também interioranos que estão nessa linha, né? Por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho com Silves, município de Silves, que inclusive é da minha relatoria, né? No Vairão também, nós estamos fazendo tratativas nesse sentido. Tem um problema também no setor público, que é inerente ao setor público, né, que contribui bastante para a não continuidade de uma determinada iniciativa, que é a quebra, a mudança do gestor a cada 4 anos. Né? Então, esse é um problema. Então, quando o gestor assume uma municipalidade, ele implementa, então, a sua política de condução dos serviços públicos, a sua forma de trabalhar. Daqui a pouco ele sai e outro já ingressa. E esse outro que ingressa, de repente, não dá continuidade àquela política. Muito embora aquela política, muitas vezes, tenha amparo e exigência em lei. Isso é um problema que nós temos. Então, esse também é outro fator que eu reputo como fator determinante para que essa integração ainda não ocorra da maneira desejada, né, e na velocidade desejada. Já são 5 anos que passaram, né? Então, basicamente, seriam esses 2 elementos, né? 3 elementos. De um lado, a própria mídia, né, não descobriu esse poderoso instrumento, esse instrumento poderoso de controle social. De outro lado, os órgãos de fiscalização, de uma certa forma, deram a importância que deveriam dar, de fato, ao portal da transparência, mas, de uma maneira geral, não ainda aquilataram a importância da gestão integrada da informação do setor público e, por fim, a quebra de gestão a cada 4 anos por parte dos mandatários, né?
no setor público. O senhor não acha que é porque é muito flexível o setor público? Eu estou aqui sendo meio que advogado do diabo, mas é porque deixa uma inquietação, nós da iniciativa privada, porque quando cria uma exigência, uma obrigação para uma empresa privada, independente se ela é microempresa, empresa de pequeno porte, grande empresa, lucro real, isso aí não importa. Quando a lei vem, ela vem para todos. Mas, atrelado à lei, também já vem uma tabela de multa para quem não cumprir. E aí a pessoa não tem escolha. Não tem esse negócio de eu vou fazer a minha metodologia de trabalho, a minha maneira de trabalhar. Se eu tenho que entregar SPED, eu tenho que entregar SPED. Não entregou, tem multa. Eu vou ter que entregar o E-Social, vou entregar o E-Social. Se eu não entregar, tem multa. Será que se não viesse atrelado também as exigências, logo uma tabela de multa, assim como vem para o setor privado, será que não seria mais eficiente o cumprimento da norma? Na verdade, Edna, a própria legislação, a Lei da Transparência, eu não falei, eu vou falar agora, ela traz 2 mecanismos de sanção ao gestor, né? O primeiro mecanismo seria a possibilidade de ele sofrer uma ação de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, ou da União ou do Estado. A segunda seria a possibilidade de ele sofrer denúncia junto ao Tribunal de Contas respectivo. Então, existem essas 2 sanções que podem ser impostas aos gestores faltosos. Na verdade, então, só que no setor público, o processamento dessas vias, dessas iniciativas, é lento, né? Como todos nós sabemos, a nossa legislação, de uma maneira geral no Brasil, tanto a de ordem administrativa, quanto a penal, quanto a civil, que processam esses casos, elas dão muito prazo para a defesa ou para abertura de protocolos, né, ou para instrução de um determinado documento. Enfim, a legislação do setor público, de uma certa forma, é branda. Muitas vezes, essa brandura ela não é referida por uma outra legislação. Ou seja, nós colocamos há pouco que existem prazos, né, esses prazos já foram todos estourados, mas que aqueles gestores faltosos que não conseguiram cumprir com a determinação legal naqueles prazos, eles poderiam ser, então, apenados. Eu coloquei aqui 2 sanções. Tá? O que eu estou dizendo é que, daí, para se promover a responsabilização desse gestor perante a Justiça, perante o Tribunal de Contas, de uma maneira geral, isso é muito lento, né? Isso já vem, isso é um legado que nós temos, uma cultura no setor público brasileiro, de que muitas vezes as coisas têm que ser burocráticas, têm que se arrastar por algum período, aí acaba se arrastando mesmo, né? Enfim, mas o que eu quero dizer é que aqui no TCE Amazonas, atualmente nós estamos com uma linha de iniciativa a fim de nos aproximarmos dos municípios amazonenses para que eles, então, promovam a integração necessária de seu banco de dados. Creio que outros tribunais de contas do Brasil também já estão tomando essa iniciativa. Não sei quantos deles, né? Talvez seja a minoria, tá? Por tudo que a gente já falou até aqui. Mas eu espero que todos nós, não somente o Tribunal de Contas, mas o Ministério Público, como disse, né, as controladorias e o próprio público, a própria sociedade exijam do gestor público a integração desse banco de dados, o cumprimento da lei, né? Já passou do tempo, já passou da hora, né? Já existe um prazo elástico aí, já que foi expirado. Enfim, hoje, diante desse volume, né, de corrupção que toma conta do setor público brasileiro, já é mais do que hora de nós, então, colocarmos um freio desse volume, né, nessas fraudes que ocorrem no setor público. Exatamente, doutora Lívia, porque se nós queremos passar o Brasil a limpo, combater a corrupção, tem que começar a fechar as portas das possibilidades da corrupção. Senão, se não for tomada nenhuma providência, vai continuar, porque vai, como o doutor Sérgio Moro fala, vira sistêmica, né? Então, se nós queremos que isso se melhore, que seja um combate, que a gente sabe que dificilmente vai zerar, mas diminuir grandemente é necessário.
necessário. Então, se houver o cumprimento de prazo, tem que fechar a porta, tem que inibir a possibilidade de que haja fraude, de que haja esse desvio de dinheiro público. É isso aí, querida Edna. Então, nós estamos trabalhando duro, né, para que esses problemas sejam encaminhados, né? Como eu disse, de uma maneira geral, o gestor público também que chega, que é eleito, né, para cuidar de uma cidade, para cuidar de um país ou para tratar de um estado, principalmente os pequenos municípios, esse gestor público normalmente não é preparado. Infelizmente, essa é a regra nesse país. Eles desconhecem a legislação, eles desconhecem as particularidades do setor público, né? Então, ele acaba, como as pessoas dizem, né, caindo de paraquedas no setor público, assumindo uma função de relevância para todos, mas, e aí por conta disso, acaba esbarrando em situações como essas que eu coloquei para vocês, tá? Prosseguindo então a abordagem, eu já mostrei para vocês a estrutura atual que hoje, de uma maneira geral, vigora no setor público brasileiro. Bem, e agora eu vou passar para vocês qual seria, né, como seria essa mesma estrutura já diante de um sistema integrado. Então você tem também os mesmos passos, as mesmas etapas que eu coloquei anteriormente, da aquisição do material em Manaus, da merenda escolar, né, depois o transporte até o município, a chegada até a esse município e, posteriormente, ingresso no almoxarifado. Então, o primeiro registro seria, conforme anteriormente nós também colocamos, seria o registro no software 1, que trata do registro em estoque. Ele dá entrada desse material do estoque de merenda escolar. Aqui que aparece a novidade, aqui temos a novidade. Qual a novidade? É que o software 1, ele dispara para o banco de dados 2, né, que trata do patrimônio, automaticamente esse registro da informação, conforme nós vamos ver na próxima tela. Então, essa informação vai ser então registrada no banco de dados 2, né, então, sem interferência humana, né, diferente do que ocorre na situação anterior que eu mostrei para os senhores, né. Posteriormente, esse próprio banco de dados 2 vai registrar essa informação na contabilidade, né, fazendo com que, mais uma vez, não haja interferência humana. Aí se pergunta, então, dispensa-se os contadores? Não é preciso mais o contador para fazer a contabilidade na prefeitura, né, na secretaria? De maneira alguma, né? Eu acho que a função mais nobre do contador seria a supervisão e o gerenciamento da informação contábil, né? O registro em si, a execução em si, isso aí é secundário, isso aí qualquer máquina faz. Mas o pensar a contabilidade, né, o pensar o plano de contas, o dar vida ao registro contábil, né, o corrigir os erros, né, aperfeiçoar procedimentos, e isso é do profissional da contabilidade. Então, na verdade, um sistema desse integrado, ele oportuniza para que o profissional da contabilidade brilhe mais e até ele se desembarace de tarefas normalmente afetas à execução para se concentrar em atividades cognitivas, né, de cunho notadamente intelectual. E foi para isso que ele foi formado, foi para pensar a contabilidade. Então, quanto mais ele estiver distante do registro de uma informação e apenas supervisiona essa informação, melhor para todos, porque ele pode então pensar mais a contabilidade, né? Só voltando um pouquinho, eu gostaria de esclarecer só um ponto, isso aí na tela. Então, nesse terceiro registro tem um dado interessante aí que eu também fiz questão de colocar em destaque. Veja que esse terceiro registro ele aponta uma seta aí para o portal da transparência, né? Então, essa também é a ideia do sistema integrado. Então, ele complementa a estrutura dos portais de transparência no setor público. Por quê? Hoje, boa parte dos portais são alimentados por usuários.
Então, ele, por exemplo, ele pega o contrato, ele pega a folha de salários, né, e registra no portal da transparência do seu município, né, ou do seu estado. Ele não é automatizado. Com essa estrutura, é possível automatizar essa alimentação de dados. E veja que aí nós ganhamos em tempo real, que é outro conceito inaugurado pela Lei da Transparência. A informação tem que ser em tempo real para que ela seja útil, né, para que a sociedade possa acompanhar o que está acontecendo no setor público. Veja, então, no momento em que ele registra a nota fiscal no banco de dados 1, que cuida do estoque, automaticamente essa informação ela é replicada para o banco de dados 2, que cuida do patrimônio, e o banco de dados 3, que cuida da contabilidade, e por sua vez ela é disparada no mesmo momento para o portal da transparência. Então veja que em tempo real eu consigo exportar essa informação e dar a conhecer à sociedade do que está acontecendo na aquisição da merenda escolar lá no meu município. Então veja que essa integração do banco de dados é algo que realmente nós devemos cuidar, né, e se preocupar de maneira redobrada, porque aí, além de fornecer uma informação verdadeira, né, para o setor público, não que os portais hoje não registrem, não forneçam informações verdadeiras à população, mas há risco dessa informação não corresponder à realidade, né? Já com o banco de dados integrado, eu consigo fazer com que esse risco ocorra de uma maneira mínima, né? Mais próximo possível do zero. Tá? Então, esse também é uma virtude de um banco de dados integrado. É fazer com que essa informação, então, chegue ao portal da transparência de uma maneira mais célere, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais precisa. E olha, veja que o próprio prefeito, o secretário, também pode usufruir desse benefício. Como? A partir do momento em que essa informação está fluindo de maneira rápida, né, dinâmica, no banco de dados da minha prefeitura, eu posso também, através de um aplicativo, colher essa informação em tempo real nesse mesmo banco de dados. Então, por exemplo, o prefeito que quer saber, nesse exato momento, quanto está, né, o percentual de aplicação em saúde, o percentual de aplicação em educação, quanto está o nível de arrecadação do IPTU no município, se chegou um recurso de convênio, se foi executada uma medição de um calçamento de rua, enfim, todas essas informações, a partir de um banco de dados integrados, podem ser acessadas de qualquer parte do mundo, né, a partir de um simples aplicativo. Então, a ideia seria criar nesse banco de dados até um software que cuide das estatísticas municipais, que cuide das estatísticas estaduais, que cuide das estatísticas federais, mas notadamente em relação aos pequenos municípios, que são as entidades federativas que permanecem ainda refém dessa estrutura, né, dessa estrutura esfacelada de informação. Então, eu creio que o banco de dados, além de fornecer uma informação em tempo real, do banco de dados integrado, uma informação em tempo real para a sociedade, ele colabora também para a própria gestão pública, para a tomada de decisão por parte de gestor, em que ele consiga antever problema, né? Consiga identificar falhas e já corrigi-las também em tempo real, né? E aqui, por exemplo, eu vou comentar rapidamente, a propósito, presidente e querida Edna, sobre um software público, né, que foi encomendado, né, pela Confederação Nacional dos Municípios. Esse software custou em torno, na época, de 10 milhões de reais. Né? Esse software ele foi chancelado pelo Ministério do Planejamento, né, e esse software está à disposição dos municípios brasileiros, pela Confederação Nacional dos Municípios. Esse software se chama Urben. Ele tem todas as funcionalidades que uma pequena prefeitura necessita para funcionar. Né? Para quem quiser, então, saber mais sobre esses bancos de dados integrados,
custo é zero para adquirir, basta procurar o site da Confederação Nacional dos Municípios, que lá ela então vai disponibilizar informações sobre esse banco de dados. Né? Como eu disse, é um banco de dados público, tá? E custo nenhum para adquirir. O custo que a prefeitura vai ter vai ser para implantar esse banco de dados. E também existe um outro custo, mas um custo funcional, porque ele vai ter que redesenhar toda a estrutura de informação do município. Né? Nós sabemos, por exemplo, que hoje o plano plurianual no setor público, ele é um documento que ele existe de forma paralela à LOA e à LDO, a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ou seja, confecciona-se o PPA e esse PPA deixa-se lá na gaveta e procede-se então à execução da LOA. Empenho, liquidação, pagamento e por aí vai. Através de um banco de dados integrados e a proposta do URBEN, desse sistema da Confederação Nacional dos Municípios que eu falei há pouco para os senhores, eu preciso primeiramente cadastrar o PPA no sistema e fazer com que a minha LDO esteja integrado com o PPA, né? Ou seja, os códigos que o PPA possui têm que estar de acordo com os códigos que a LOA relaciona. Né? Códigos referentes à dotação orçamentária, ao programa de trabalho, aos projetos, às atividades, enfim, toda aquela codificação que amarra uma dotação pública, elas têm que estar integradas com o PPA. Com isso, é possível executar o PPA de maneira concomitante com a execução da LOA. Né? E para quem não sabe, o plano de contas aplicado ao setor público, ele já traz uma conta que registra e controla o plano plurianual. Presidente Manuel e querida Edna. Né? Então, ele já traz uma conta que possibilita gerenciar o plano plurianual. E também, por falta dessa conexão, essa conta, normalmente, eu não vi, pelo menos deve existir algum município aí no Brasil, com certeza tem, mas poucos municípios utilizam essa conta. Né? Poucos estados, inclusive, utilizam essa conta. Tá? Então, essa integração do banco de dados, ela não apenas vai trazer benefícios para a gestão em si, mas para a execução contábil do próprio ente federativo. Tá? Então, é o registro que eu faço, né? Eu estou finalizando aqui a minha abordagem, não sei se o presidente quiser colocar alguma coisa, vamos colocar aqui, a gente está aqui para responder. Nós, tudo que o doutor Alípio abordou, né, eleva a nossa, enquanto profissional, a nossa responsabilidade. Né? Os profissionais da contabilidade, nós temos uma ferramenta de controle social que é nossa. E a gente precisa estar atento a isso. Né? Nós somos, sim, responsáveis pelas informações que prestamos. Né? Muitas das vezes, talvez por um empresário ou um gestor que aquela informação não chega de forma correta nas nossas mãos, muito provavelmente ela vai ser propagada de forma errada também. Né? Mas existe realmente, assim, talvez precisaria assim, de muito tempo para a gente abordar de forma geral esse contexto que nós temos hoje, referente até politicamente falando. Né? Nós temos uma Constituição que prevê que quem vota pode ser votado. Né? Então, indiscriminadamente, qualquer um pode ser candidato, preparado ou não. Né? Eu sou muito crítico quanto a isso. Para nós sermos contadores, nós precisamos fazer uma faculdade, prestar um exame de suficiência para ser um profissional habilitado para exercer a função de contador, de analista, de um profissional da contabilidade. Então, eu entendo que no setor público, principalmente para cargos de gestão, nós precisaríamos ter realmente gestores mais capacitados. Não que, tirando o demérito, né, mas de forma de alguns, mérito de alguns, porque muito está ligado à forma de pensar e à forma de agir,
né? Mas eu acho que deveriam ser mais bem preparados, deveriam ter uma faculdade, pelo menos. E nós sabemos que, de modo geral, muitos gestores aí espalhados por esse nosso país, às vezes não têm o segundo grau completo. Como é que uma pessoa dessa vai, até para nós que estamos no dia a dia, estudamos, buscamos as informações, é difícil acompanhar. Agora você imagina alguém, a não ser que se cerque realmente de pessoas extremamente competentes que possam lhe trazer essas informações nas mãos e para que se possa tomar uma decisão, né? Mas de forma geral isso não acontece. Então nesse ponto eu defendo que deveria ter sim uma reforma política muito séria, principalmente na capacitação de gestores. Outra situação que o doutor Alípio abordou, a questão de que muitos políticos entram aí para fazer seus planos de governo enquanto eles estão no governo, né? Não lembrando que como é que se pode planejar um estado, uma capital, um município para 4 anos. Isso é impensável, Nós estamos aqui, nós temos exemplos no nosso estado, a Zona Franca sendo ameaçada todos os dias, aí agora com o corte dos incentivos dos concentrados, sendo ameaçada todos os dias e, de forma geral, não se tem um planejamento. Nós temos aqui um potencial turístico muito grande, né? Um potencial por exemplo, da pesca esportiva. Então, nós temos um polo, nós temos uma natureza peculiar e única. Então, muito pouco explorada, muito pouco. Então, nós precisamos de repensar também essa questão de planejamento. Nós precisamos planejar um estado para 30 anos. Nós temos um exemplo aqui, que nós trouxemos, inclusive, esteve aqui em Manaus, o ex-prefeito de Maringá, que junto com a sociedade civil organizada, assinaram um compromisso, né, planejaram a cidade de Maringá para 2030. Gente, eles têm a maquete de como será essa cidade em 2030. Né? Então, nós precisamos que esse pensamento seja propagado, seja para o município. Claro que tem alguns municípios que têm dificuldade, são municípios pequenos, depende exclusivamente da prefeitura, né? Aí sim também a importância de ter um bom gestor, um gestor bem qualificado, usando de forma coerente, de forma correta o dinheiro que é gerido por ele. Né? Nós temos notícias que tínhamos prefeito no nosso município, em algum município do estado, que ele tinha um cofre atrás da cadeira dele, mas as contas dele, ele pagava, ele era o ordenador, ele fazia o pagamento das despesas, mas teve suas contas aprovadas. Né? Então, uma forma, de forma geral, né? Tudo parte da capacitação e, vamos dizer, de forma geral, da honestidade do gestor. Né? Se está usando o dinheiro público, então nós precisamos pensar diferente. Nós, profissionais da contabilidade, temos que nos preparar, nos qualificar mais sempre, buscar mais informações sempre, né? Para estar auxiliando. A nossa profissão eu sempre falo e sempre vou abordar, enquanto puder falar, a nossa profissão vem transformando. Nós temos aí, estamos em uma convergência digital, né? Nós estamos numa convergência de normas internacionais, onde o Brasil é signatário das normas internacionais de contabilidade. Então, tudo advém da informação. Nós vamos ter um balanço que vai ser lido na China, vai ser lido por qualquer profissional aqui no Brasil, vai se entender o que está dentro daquele balanço. Então, nós precisamos estar muito atentos. Às vezes eu vejo as pessoas reclamam, é isso, é aquilo. Gente, não tem jeito, a informação está para ir para isso. Talvez esse cruzamento, esse entrelaçamento de informações esteja aí para isso, para minimizar essa parte, essa questão realmente da falta de informação, da corrupção. Talvez nós não precisássemos de tudo isso se tivéssemos gestores honestos, homens públicos. Não, claro, graças a Deus que não são todos, graças a Deus, nós temos gestores públicos bons, sim. Esse é um grande exemplo de Maringá.
a nossa prefeitura que já foi premiada, o governo do estado vem sendo bem gerido, então a gente precisa realmente de ter gestores comprometidos com a coisa pública, né? Então, de forma geral, essa é uma, viu, doutora Lípia, é uma colocação, isso eu digo até de forma particular, meu entendimento, né? Claro, e ainda bem que não são todos, né? Ainda bem que não são todos, porque senão seria realmente um caos, né? Olá, minha gente, estamos de volta e hoje nós temos a participação lá de Apuí, né? Nós temos lá o contador Daniel Lima, que é o nosso colega de profissão, tem articulado com os profissionais locais para participarem e acompanhar através do Centro de Mídia da Escola Estadual de Apuí, né, acompanhar as nossas palestras, né? Então, nós temos a participação do Alzimar Peixoto, que é o secretário de administração de Apuí. Muito obrigado, doutor Alzimar, pela sua participação. E tem também os colegas da contabilidade que estão participando lá direto. Pronto. Pessoal, por coincidência, Apuí é da minha relatoria, presidente, olha agora aí. de 2018 e 2019. Eu, inclusive, já fiz uma reunião com o prefeito e com a contadora do município, agora no final do primeiro semestre, né? Nós estamos em tratativas no sentido de que a prefeitura me apresente um cronograma de integração desse banco de dados dela, tá? Então, nós estamos evoluindo nesse sentido, mas eu me coloco à disposição sua e do pessoal que está participando aí da palestra, tá? Para, numa eventualidade, a gente trocar também uma informação, independente do contato que eu estou fazendo com a prefeitura. Então, eu anoto um telefone, por gentileza, é o 3301-8208, que é da minha chefe de gabinete, é a Lorena. Você pode falar com a doutora Lorena? Pode repetir, Alípio, novamente? Vamos lá, 3301-8208. 3301-8208. Isso. Ok. Pode falar com a doutora Lorena, deixa um recado, deixa o telefone de contato, tá? Que a gente retorna em seguida e nós podemos então trocar ideias sobre essas expertises, né? Sobre esses casos de sucesso que nós temos conhecimento aí no interior do estado, tá? Me coloco à disposição dos senhores então para colaborar nesse sentido. Tá aí. Então, olha aí, veio, como diz no dito popular, a fome juntou com a vontade de comer, né? Isso aí. Então, por sorte, o Alípio já vai estar dando essa informação, já forneceu o telefone direto aí para contatos. A Lorena, chefe de gabinete, está aí, 3301-8208, tá? É a Lorena, chefe de gabinete do nosso querido Alípio. Tudo bem. Então, abordando esse questionamento aí do colega de Manacapuru, Nazareno. O Nazareno, forte abraço aí, Nazareno, para você. Olha, na verdade, Nazareno, não tem um sistema ideal, o centralizado ou descentralizado. O que é mais importante é que a operação ela seja registrada ou tenha uma estrutura de registro o mais próximo possível do tempo real, né? Ou seja, que essa informação seja o quanto antes registrada num bom banco de dados, tá? Então, eu não me preocuparia tanto com a estrutura centralizada e descentralizada, mas com a fidedignidade dessa informação em seu banco de dados, tá? Se você tiver um bom banco de dados, você vai ter condições de gerenciar melhor essa estrutura que você, então, dia a dia interage com ela. Quer dizer, tudo que o Alípio abordou, quer dizer, as prefeituras hoje, realmente, pelo que a gente está entendendo, está faltando, a gente não vai colocar aqui a nível de estado, mas com certeza a nível de Brasil, deve estar faltando um pouco de empenho e boa vontade, não é, Alípio? Isso. Porque se existe um software que ele gratuito, né, que vai ser fornecido, um sistema integrado próprio para a gestão de uma prefeitura, então acho que entendo que falta um pouco de boa vontade, de querer, né? Então ferramenta existe, talvez falte informação, né? E aqui nós estamos levando essa informação
Eu, particularmente, como não sou afeito ao setor público, realmente eu não tinha conhecimento, mas aí já temos conhecimento que existe um sistema próprio para a gestão pública, né, totalmente gratuito, né, que todos os gestores, todas as prefeituras, não só do Amazonas, do estado do Amazonas, como também de outros estados, podem estar se utilizando dela para prestar essas informações, né? A gente conversava em off aqui no intervalo com a Alípio, e a gente vê que ainda é muito incipiente a informação. Qual é a importância disso? Qual é a importância de se ter uma informação em tempo real, né? Toda, né, gente? Toda a informação, toda a importância, porque hoje os portais da transparência eles são alimentados manualmente, né? Então, muitas das vezes nós entramos num portal da transparência e temos uma informação de 2 meses atrás, de 3 meses atrás. Então, a gente sabe que o fluxo, dependendo do tamanho do município ou do estado, o fluxo é muito grande de informação. Então, até essa informação chegar a público, talvez ela já tenha perdido a eficácia, vamos dizer assim, em algumas situações, né? Então, a título de fiscalização, ela já estaria talvez extemporânea, enfim, mas a gente precisa, talvez essa situação realmente é a boa vontade, não é isso, Alípio? Isso aí, presidente. Como solução para esse tipo de caso, dessas situações, nós teríamos aí a sugestão de apontar 3 soluções. A primeira solução é trabalhar com o que tem em casa, né? Ou seja, tentar integrar o seu banco de dados, o seu software. Tenta integrar. Inclusive, em relação aos meus municípios, Apuí, eu falei há pouco, faz parte da minha relatoria 2018-2019, Novo Airão também, Itamaraty, Silves, todas fazem parte, mas também tem outros municípios que nós podemos também dar algumas dicas sobre o processo de integração, junto com a TI do tribunal. Então, a primeira solução é integrar o seu banco de dados. Se não quiser integrar, se tiver dificuldades, então procure um software livre no mercado. Eu dei o exemplo de um, que é muito bom, da Confederação Nacional do Município. Você vai ter o trabalho apenas de implantar isso no seu município. Você não vai precisar comprar esse software, tá? Esse software é entregue gratuitamente. A terceira situação, se o município tiver condições, é fazer uma licitação, né, de técnica e preço, e a partir dessa licitação adquirir bons softwares que existem também no mercado. É claro que essa terceira solução é uma solução mais cara, que vai causar um gasto no município, né? Então, mas para aqueles municípios que têm recursos, a terceira situação também se apresenta como confortável, tá? Mas eu acho que, de uma maneira geral, integrar o seu próprio banco de dados já seria um passo gigantesco à frente do entrelaçamento em direção ao entrelaçamento da informação no setor público, né? Todos ganham, né? Vão perceber que realmente, poxa, por que eu não integrei a minha informação o quanto antes? Por que eu esperei tanto tempo? Eu poderia ter tomado essa decisão há muito tempo atrás. Então, às vezes as pessoas chegam a essa conclusão, né, depois de integrar o seu banco de dados, né? Conforme disse, o setor empresarial ele já está um passo à frente, ou 2 passos à frente, ou alguns passos à frente desse processo, e já colhe os benefícios de um sistema gerencial integrado. Então, convido os prefeitos, convido os secretários, convido os gestores a refletirem sobre essa necessidade imediata de nós integrarmos a informação no setor público, a fim de que sejam colhidos o quanto antes benefícios, tanto no âmbito gerencial quanto no âmbito do controle social, o registro. Só tem alguma colocação, presidente? Só, presidente e doutora Alípio, assim, que seria aconselhável que todo gestor público ele procurasse ter a cultura de que ele, como gestor, tem prazo, é um mandato, mas a gestão pública ela não tem prazo para terminar, ela é contínua. Então, seria assim bom você pegar o gestor público, não trabalhar pensando só no seu mandato,
mas pensar na coletividade, sabendo que ele vai passar. Terminou o mandato, ele está fora da gestão, mas a gestão em si, ela é permanente e ela é benéfica para a sociedade. Então, eu vou agradecer aqui o presidente por ter me convidado mais uma vez para participar do nosso canal, doutor Alípio por ter aceito o convite do CRC para fazer essa tão belíssima explanação, e a SEDUC pela parceria. O Alípio, a gente está falando que o setor privado está muito à frente. Ele está muito à frente, sim, mas por imposição talvez do fisco, né? Que exatamente. Hoje foram criados os SPEDs, os sistemas públicos de escrituração digital, né? Então hoje nós temos, por exemplo, no estado do Amazonas, o cupom fiscal eletrônico, né? Nós tínhamos um cliente que em uma filial ele tinha por mês 40 mil cupons. E como é que a gente vai absorver isso? Agora você imagina, eu lembro um tempo atrás que o cliente mandava as notas, quando era nota fiscal de talão, o cliente mandava as notas, né? Eu ficava triste ou alegre, dependendo da quantidade de nota que vinha, né, do cliente. Quando era muito, a gente tinha que colocar aquilo ali tudo manualmente, né? Aí veio o advento do DANF, né, que foi criado o documento eletrônico, a nota fiscal eletrônica, né, que tem o XML, e essa informação ali, ela é importada diretamente para dentro do sistema, né, que dependendo da quantidade, você imagina se num cupom fiscal tem lá 20, 30 itens, imagina um cupom de supermercado, vai fazer as compras no supermercado, né? E aí tem aquele monte de item da sua lista, né? E cada vez mais caro, e você imagina lançar aquilo ali manualmente, produto por produto, cadastrar produto por produto, né? Então, com o advento do DANF é isso, né? E nós realmente, de fato, não conseguiríamos hoje no setor privado trabalhar na área fiscal, contabilmente falando, de forma geral, se nós não tivéssemos um sistema integrado, entrelaçado entre si, né, com informações, vamos dizer, com as informações corretas entre eles. Já passou se tivesse que lançar lá no fiscal de um jeito e na contabilidade fosse lançar de outro, então viraria um Deus nos acuda, ninguém conseguiria fazer. Mas está aí. Talvez ficasse aí, o setor público também deveria ter um SPED, né? Entregar o SPED para ele saber realmente da dificuldade que é de se fazer, de se entregar uma informação corretamente, né? Tudo hoje, por exemplo, para o setor público, né? Se vai se fazer compra, existe uma nota fiscal. Então, talvez puxar essa informação diretamente, colocar diretamente dentro do sistema, de forma que essa informação vá até o final de forma correta, sem desvio nenhum, né? Porque com o DANF não há como ter desvios, né? Não é para ter como ter desvios, porque é uma informação que vai diretamente para a Cefaz de um estado, sai da Cefaz de outro estado. Então, no momento que a nota é emitida, isso já está no mundo, essa informação já está correndo, então a gente precisa ter muito cuidado com a informação, né? Então, no setor privado, nós realmente precisamos ter um sistema que atenda a essa necessidade, né? E os bancos de dados estão cada vez maiores, né? Dada a quantidade de informações. Você imagina você ter só de cupom fiscal 40 mil, né? De uma filial, presidente. Você imagina a quantidade de informação. Muitas das vezes, o nosso sistema ficava de um dia para o outro importando nota fiscal, dada o volume grande que se tinha de informação. Então, informação existe, cada vez mais pesada, cada vez mais cruzada, né? Eu acho que até se nós não tivéssemos essa questão dos documentos eletrônicos, nós não tivéssemos tanta informação cruzada, propiciando aí, no caso, um exemplo, a Lava Jato, em pegar fraudes, né? Como passou até no filme, que um desses protagonistas do mal, vamos dizer assim, comprou um carro à vista para um outro, da corrupção em si, né? E essa nota foi que serviu de comprovação.
a polícia investigou, o perito foi lá, buscou a informação, conseguiu cruzar e ligou uma pessoa a outra. Então é isso, você tem que estar muito atento. Hoje a informação é tudo, um sistema bom, no caso do setor público, como o Alípio falou, se o município for um município pequeno, que nós sabemos que existe município que não tem essa capacidade de investimento maior, né? Tem municípios muito pobres, mas tem aí um sistema gratuito que pode estar implementando, né? Fazendo uma boa gestão, pensar no município, pensar no estado a longo prazo e não para 4 anos. E a gente vê, né, Alípio, eu acho que você já deve ter visto isso aí, muitas das vezes um gestor sai, aí entra o da oposição, ele mexe ou apaga informações que tinham para trás, né, e deixa lá o gestor que está entrando lá, o novo gestor que está entrando, o novo político que está entrando, sem saber o que fazer, porque não tem mais informações para trás, como é que ele vai fazer para frente, como é que vai cobrar imposto atrasado, se tiver impostos atrasados. Quer dizer, então existe uma gama de problemas que, se realmente a gente precisa, a sociedade civil organizada precisa estar realmente buscando essas informações, tem um portal da transparência, acessem, eu sei que quem que vai abrir o computador para ver o portal da transparência, a não ser que seja alguém diretamente ligado, mas para a gente cobrar, a gente precisa ter informação, e o portal da transparência realmente foi um avanço muito grande, né, de acesso, seja todas as repartições, inclusive o CRC, aí eu digo os profissionais, se quiserem ter acesso a informações lá do nosso portal da transparência, está tudo lá esmiuçado, individualmente, você vai saber que o conselho comprou, o que o conselho está fazendo com o dinheiro das anuidades dos profissionais. Então, assim como pode entrar no site da prefeitura, no site do governo do estado, no site do governo federal, em todas as repartições, seja ela da administração pública direta ou indireta, eles têm o portal da transparência que a gente pode estar acompanhando, e é uma forma de nós podermos cobrar, porque está lá, né? O dinheiro público está lá, ele deve estar lá informado de forma correta, né? Para nós podermos cobrar o gestor, aquele que está à frente de uma autarquia, de uma prefeitura, de um governo. Então está lá a informação, através do portal da transparência. Então acho que a gente evoluiu muito, né? Praticamente todos os dias, e é o que nos entristece, parece que todos os dias aparece alguém que já fez alguma coisa errada ou que usa dinheiro da corrupção. Hoje a Polícia Federal está no Rio de Janeiro, prendendo, aliás, em São Paulo, se eu não me engano, na questão do monotrilho, que o dinheiro foi usado indevidamente, vários mandados de busca e apreensão, mandados de prisão de maus gestores, né? Então, graças a Deus, talvez o Brasil realmente esteja precisando ser passado a limpo, né? Está passando por isso, para um dia ser um país melhor, ser um país melhor gerido, por termos esses gestores que estão aí se conscientizem realmente de usar o dinheiro público como deve, de forma responsável. Não é, Alípio? É isso aí, presidente. Eu queria apenas fazer 2 registros, rapidamente, no tocante ao sistema que eu falei ainda há pouco, sobre o Urbem, né? Primeiro que o Urbem, muitas prefeituras, presidente, falam que mas eu não tenho internet boa, como é que eu vou integrar os meus sistemas? Primeiro que o pessoal da TI está aí para conferir isso e para referendar. Primeiro que não precisa de internet para que você faça a integração do seu banco de dados, né? É possível fazer uma intranet. Então, na verdade, por exemplo, o Urbem, que é o sistema que eu me referi há pouco, que pertence à Confederação Nacional dos Municípios, ele não precisa de internet para rodar. Ele já está parametrizado para que os diversos módulos que ele possui troquem informações entre si, independentemente de um ambiente externo. Então, é uma intranet. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que uma sugestão que eu dou para as prefeituras, que também tem a banda de internet não é confortável, não tem uma capacidade boa,
é que procurem automatizar o envio dessa informação de noite, ou seja, quando a prefeitura não está mais utilizando a sua internet. Então você tem aí todo um canal, é como se fosse uma via, né? É como se a via ficasse vazia de carros, de veículos. E aí você pode trafegar tranquilamente por essa via. Então, no âmbito da internet, no âmbito da exportação de dados, essa é uma solução que muitos órgãos utilizam para exportar informação. Então, parametriza o sistema, o banco de dados. À noite, então, ele pega toda aquela informação que foi registrada durante o dia, né? E essa informação é automaticamente enviada para o sistema, para fora, para o ambiente externo, que pode ser para o portal da transparência. Então, no dia seguinte, você já tem essa informação atualizada no portal da transparência, de maneira automática, sem interferência humana, né? E utilizando a banda de internet que a prefeitura utiliza, né? Sem maiores problemas. Então, uma sugestão que eu dou também para os gestores: trabalhem essa informação no âmbito do pessoal que mexe com processamento de dados. Também, se precisarem de alguma informação, estou lá no tribunal à disposição dos senhores. E, por fim, eu queria registrar que a portaria 548 de 2010, presidente, eu não falei, vou falar agora, que é de suma importância. Você falou ainda há pouco de um problema crônico que existe nesse país, em que a cada mandato que passa, muitas informações são perdidas. Já tem também uma solução para isso. E isso independe do banco de dados. É que a portaria 548 de 2010, no seu artigo 6º, determina que o poder público faça o backup, a cópia do seu banco de dados, de maneira periódica, né, a fim de evitar sinistros e outras informações relacionadas à perda de dados. Então, de repente, eu aconselho, eu sugiro aos prefeitos que façam uma cópia de segurança, né, não somente uma, mas façam várias cópias de segurança do seu banco de dados. Deixe uma, por exemplo, na Câmara de Vereadores, deixe uma outra na Associação dos Municípios, na sua Associação dos Municípios, encaminhe uma terceira para o Tribunal de Contas respectivos, né, a fim de que esses dados sejam preservados. Com isso, numa virada de mandato, caso o próximo gestor, de repente, chegue até a mídia e diga: olha, eu recebi a prefeitura, né, sem informação nenhuma, né, porque tem muita informação, tem muito discurso falacioso, presidente, aí que a gente identifica, né? Às vezes o gestor que está saindo, ele deixa a informação lá, né, deixa o seu banco de dados, deixa os computadores, mas o outro que entra diz que não tinha nada. Então, é uma forma também de ele se resguardar, de ele se proteger contra esse tipo de discurso, né, que ganha muito eco aí na mídia, no meio social. Então, também é uma maneira de eles preservar essa informação, além do que também, se eles quiserem e puderem, também faça, uma sugestão que eu dou, faça uma cópia para si, não é problema nenhum. Faça uma cópia para si. Então, no momento que você deixa a municipalidade, você depois provavelmente vai ter que justificar uma ou outra ação perante o Tribunal de Contas, perante o Ministério Público, e de repente você, com essa cópia, você pode extrair informações preciosas para a sua defesa, para os seus esclarecimentos, né? É outra situação também, porque quando os prefeitos saem dos municípios, deixam o município, eles começam a bater a porta das prefeituras para solicitar documentos, para se justificar para uma determinada situação, e por o seu adversário político já está à frente da municipalidade, eles têm dificuldades para obter essas informações. Às vezes até essa informação existe no município, mas o novo mandatário diz o seguinte: olha, nós não temos essa informação para te encaminhar. Então fica por isso mesmo. Então, essa solução do backup é outro ponto que eu deixo, chamo a atenção dos senhores, né, e coloco em destaque como solução para se coibir essa falta de informação também no setor público, esse desencontro de informação. Também, presidente, é uma ótima notícia aí que eu estou dando, né, já que, se ninguém sabe, existe então a possibilidade de você fazer cópia do banco de dados do setor público. Não é errado você fazer cópia, pelo contrário, é incentivado pela regra federal, pela norma, pela portaria 548 de 2010. Então, por favor, faça o quanto antes
a cópia de seu banco de dados e armazene isso em locais diversos. E hoje, né, Alípio, nós temos aí, se você não quiser fazer um backup físico, faça um backup virtual, coloque na nuvem, né? Então você pode ter acesso em qualquer lugar. A possibilidade de perder um arquivo que está na nuvem, eu acho que quase inexiste essa possibilidade, né? Então, um HD externo pode dar problema, um pendrive pode dar problema, um CD pode dar problema, pode extraviar, mas a nuvem não. Temos aí essa ferramenta, você pode estar colocando na nuvem um backup, né? Aí está aí a importância de ter um bom TI, né, do profissional, de um técnico de informática bom, para estar gerindo essas informações, porque uma vez perdida, não tem o que fazer, até remontar tudo que já foi feito, informações já passadas, é muito mais complicado, né? Então fica essa dica aí, a dica do Dr. Alípio. Quem quiser entrar em contato, ele já deixou o telefone aí, é o 3301-8208, só falar com a Lorena vai estar encaminhando as informações para o Dr. Alípio, e eu acho que nada mais salutar de você, daqueles que realmente querem trabalhar de forma correta, procurar as informações direto no Tribunal de Contas, com aqueles que fiscalizam suas contas, que com certeza terão a mais boa vontade de passar essas informações. E Alípio, eu já te deixo aí para você fazer suas considerações finais, que nós já estamos aí quase com o tempo estourado, já se encaminhando para o final. Tudo bem, presidente. Eu, mais uma vez, agradeço pela participação aqui com vocês. Espero que as informações que nós temos transmitido aqui sejam úteis, né? Faça com que você reflita sobre algumas circunstâncias que hoje existem no setor público e possa melhorar, possa ser um ator, né, de vanguarda nesse processo de mudança. Eu queria também me penitenciar aqui, que eu no início da minha fala eu não dei, eu acho que um bom dia a vocês, tá? Vou aproveitar para desejar um bom dia a todos, né? Já está chegando, inclusive, daqui a pouco a hora do almoço, tá? Então, um bom almoço aí com a família, com os colegas de trabalho, e que esse dia aí seja bastante proveitoso para todos, tá? Então, agradeço imensamente ao Conselho Regional de Contabilidade, na pessoa do meu amigo presidente Manuel Júnior, da minha querida amiga também Edna Dinelli, muito obrigado também, e eu estou sempre à disposição dos senhores para falar sobre setor público, né? Eu gosto de falar sobre essa área, né? Eu posso me dizer que procuro me especializar a cada dia nesse tema e tem muita coisa nova acontecendo que nós podemos compartilhar com a comunidade, tá? Então, um grande abraço a todos. Obrigado, Alípio. Presidente, só com as considerações finais, diga aí o que a gente vai ter no próximo Canal Contábil. No próximo Canal Contábil, presidente, nós vamos trazer perícia contábil, que vai ser com o professor e perito Fernando Leiva. Ele vai estar aqui conosco. Então, colegas do interior, já mobilizem as pessoas que trabalham com perícia contábil para que a gente possa, na próxima edição, dia 28, vai ser perícia contábil com o professor Fernando Leiva. Muito obrigada a todos, tenham um dia abençoado. Bom, eu já antecipo que no dia 28 não estarei aqui, presidente, então muito provavelmente vai estar aqui a presidente Edna, muito bem representando o nosso conselho, com o nosso amigo, o professor Fernando Leiva, vai abordar aí perícia, a perícia contábil hoje passou realmente a ser feita. Hoje nós temos o Cadastro Nacional de Peritos, né, que hoje até o final do ano passado, quem tivesse atuado na área de alguma forma e pudesse comprovar, né, já estaria habilitado, receberia o seu número de registro de perito, né? Hoje não, quem quiser ser perito contábil precisa fazer um exame de suficiência, precisa fazer uma prova para conseguir a habilitação. Então é mais um nicho que nós temos aí para os profissionais de contabilidade, a perícia, é um ramo muito bom, né? É um ramo que os honorários a gente não deixa de receber, porque ela é arbitrada no juízo, então não tem como não receber os honorários. Então fica aí a dica, tá? No dia 28 estará aí o professor Fernando Leiva com a nossa presidente Edna aqui trazendo mais um programa do Canal Contábil, levando informações
informações para a nossa capital e para o interior do estado, bem como para o Brasil inteiro. Tá? Eu me despeço de vocês, que todos tenham um bom dia e amanhã vamos torcer para a nossa seleção. Vamos acreditar que a gente consegue chegar lá. Valeu? Só lembrando, presidente, que no mês de julho, no dia 11 ou 12, nós vamos ter na edição ECF, que é a próxima obrigação fiscal, que vai entregar, nós temos até o dia 31 de julho para entregar, então nós já estamos. O Ângelo Costa, que foi quem inaugurou o nosso canal contábil aqui com o nosso presidente, ele está voltando para falar sobre o ECF, a nossa próxima obrigação acessória para as empresas privadas. Tá aí, gente, é isso aí. O CRC não para, levando informação e a gente está sempre atento. Se precisarem os profissionais de contabilidade, precisarem do nosso conselho, não hesite, nos procure, é a sua casa, então fica à disposição. E aí a informação que a gente já estamos com um cronograma aqui, já mais uma vez agradeço ao Centro de Mídias que já nos concedeu o cronograma para o segundo semestre, então nós já temos datas para o segundo semestre aqui no Centro de Mídias, né? Sempre trazendo informação. O ECF aí, que nós temos o prazo, é o nosso SPED, que eu acho que aí, como a nossa abordagem hoje, o setor público também deveria usar o SPED para informar suas informações, passar suas informações também. Né? Porque realmente é um sistema muito entrelaçado, né? Usando essa expressão, muito entrelaçado e muito difícil de, vamos dizer, de ter algum tipo de informação que o fisco não saiba ou que não tenha, então a gente só está declarando o que ele já sabe. Então a gente precisa ter essa informação muito bem feita. Tá bom, gente? Até o próximo programa, que Deus abençoe a todos e obrigado.